EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas que as pessoas me fazem a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 31, pergunta número 31, e a pergunta é: como fazer para acessar uma emoção que quando se pensa nela, não se sente nada? Como fazer para acessar uma emoção que quando se pensa nela, não se sente nada? Bom, isso parece que a pessoa tem uma emoção na mente. Raiva, por exemplo. Ela pensa na raiva, uma situação, um evento onde ela sentiria raiva, mas não consegue sentir. E ela quer saber como fazer para acessar a emoção, ou seja, como fazer para sentir. Primeiramente, o fato de você pensar em algum evento, alguma emoção, mas não conseguir sentir emoção, nem sempre é ruim. Aliás, quando fazemos EFT, o objetivo é mais ou menos isso. Como você já sabe, EFT tem como objetivo libertação emocional, você ficar livre das emoções negativas. Então, aconteceu algo, ou algo que está acontecendo, ou algo que vai acontecer ainda, ao pensar naquilo, você é tomado por alguma emoção negativa, e isso atrapalha seu desempenho. Você faz EFT e você fica livre da emoção. Aquilo que antes causava medo, não causa mais. Aquilo que provocava vergonha, não provoca mais. Aquilo que causava ansiedade, não causa mais. Você fica neutro. Com isso, você consegue encontrar soluções mais inteligentes. Esse é o objetivo da libertação emocional. Então, quando você faz isso, por exemplo, tem uma lembrança muito ruim do passado. Após EFT, o passado não passa de uma lembrança. Você diz: eu sei, daquela vez eu fiquei muito bravo, tive vontade de esganar aquela pessoa, mas hoje não sinto mais nada. Aquilo é coisa do passado. Então isso é o que nós buscamos com EFT. Então, se você pensa em alguma emoção e não consegue sentir, nem sempre é ruim. Mas isso muitas vezes acontece em função do bloqueio emocional. Esse bloqueio é um mecanismo de proteção. Geralmente isso acontece quando a pessoa tem medo de sentir emoção. Por que uma pessoa pode ter medo de sentir emoção? Porque tem medo de perder o controle. Se você pensa em algum evento ruim, evento perturbador, e você fica, você sente alguma emoção negativa, e essa emoção domina você. Você perde o controle sobre a sua própria emoção. Você perde o controle sobre seus próprios comportamentos. Isso pode ser muito ruim. Então, para evitar isso, sua mente tem um mecanismo de proteção, não deixa sentir. Isso acontece. Bom, isso, de um lado, é até bom, porque evita o sofrimento, mas como o problema não está resolvido, o sofrimento se manifesta de outra maneira. Então é melhor resolver isso. Se o mecanismo de proteção existe por causa do medo de sentir a emoção, então, primeiro nós temos que eliminar esse medo de sentir a emoção. Precisamos ensinar a mente que não há perigo em sentir emoção, porque você pode lidar com isso. Outra coisa que pode acontecer é
que a pessoa criou um hábito de pensar muito e não sentir. Várias pessoas têm essa tendência de confundir o pensar com o sentir. Se eu pergunto para alguém, o que você sente? E ela começa a falar, eu sinto o quê, mas o que vem depois não é o que ela sente, mas o que ela pensa. Essas pessoas têm uma tendência de verbalizar muito, falam bastante. Falam sobre algo, estão sempre dissociadas, ou seja, elas são como observadoras de um evento e não conseguem participar do evento. Portanto, tem mais dificuldade de sentir. O que fazer? Bom, a questão é que, se alguém fez uma pergunta como essa, como fazer para acessar uma emoção que, quando se pensa nela, não se sente nada? Ela quer sentir. Ela percebe a importância de sentir. Então a questão é, o que fazer? O que podemos fazer? Primeiramente, se a pessoa coloca essa questão é porque algo está incomodando essa pessoa. Se tem algo incomodando, existe algum evento específico. O Gary Craig ensina um truque para quando você não consegue medir a intensidade do desconforto, da emoção. Algumas pessoas conseguem falar rapidamente, é 10, é 9, 8, mas outras pessoas têm uma enorme dificuldade. Para essas pessoas ele diz, se você não está conseguindo encontrar o número, adivinhe, dá um palpite, dá um número qualquer e começa a trabalhar com isso. Bom, aqui nós podemos usar uma abordagem semelhante. Como? Faça essa pergunta. Se eu estivesse sentindo isto, por exemplo, se eu estivesse sentindo raiva, que número seria? Qual seria a intensidade? Aí você tem a resposta, 8. Ok. Você faz EFT mesmo sem sentir. Embora eu tenha essa raiva de 8, eu me aceito profunda e completamente. Embora eu tenha raiva de 8, quando penso naquele assunto, eu me aceito profunda e completamente. Raiva, raiva, raiva. E você vai fazer a receita básica. Depois de terminar, você se pergunta, se eu estivesse sentindo isso, que número seria? Que número seria agora? 8, talvez tenha passado para 6 ou para 5, e você vai fazendo isso repetidamente e aquela emoção que você não consegue sentir vai diminuindo. Então, essa não é uma forma muito usual, mas pode funcionar. Outra é você fazer EFT sem fazer a medição. Simplesmente, você vai fazer várias rodadas até o incômodo desaparecer, ou até o incômodo desaparecer. Embora eu tenha raiva daquela situação, eu me aceito profunda e completamente. Embora tenha raiva, ao pensar naquela situação, naquele evento, eu me aceito profunda e completamente. Vai fazendo isso até esse incômodo desaparecer. Uma outra abordagem possível é, se você está incomodado, se você faz essa pergunta, é porque você está incomodado. Então pode fazer EFT para o próprio incômodo de não conseguir sentir. Aqui mais uma vez, você não consegue sentir, embora esteja preocupado, talvez você tenha um número para essa preocupação, talvez não, mas você faz algo assim, embora esteja preocupado por não conseguir sentir a emoção, ao pensar neste caso, eu me aceito profunda e completamente. Embora esteja preocupado que eu tenha algum defeito, por não conseguir sentir essa emoção, eu me aceito profunda e completamente. Você vai fazendo essas rodadas e esse incômodo, essa sensação de incômodo, o pensamento de incômodo vai diminuir e chega uma hora que vai desaparecer.
Ao fazer isso repetidamente, o que vai acontecer? Você vai perceber que é possível trabalhar o problema mesmo sem conseguir sentir a emoção. Isso pode dar um pouco mais de confiança. E à medida que você vai ganhando confiança, você talvez consiga começar a sentir. Por quê? Sua mente entende que você sabe lidar com a situação, você pode lidar com a situação. Então, não há problema, não há perigo em sentir a emoção. E se você quiser aprofundar um pouco mais nisso, recomendo fazer o procedimento de paz pessoal. O procedimento de paz pessoal é um método clássico de EFT para situações onde você não consegue ser muito específico, não consegue identificar exatamente onde está a origem. O procedimento de paz pessoal originalmente pede que você faça a medição da intensidade, sinta a emoção, mas você pode fazer uma adaptação usando a abordagem que eu expliquei agora. Aos poucos, como acabei de dizer, você começa a ganhar confiança, você vai perceber que não há perigo em sentir e você vai começar a desenvolver uma crença do tipo, eu posso lidar com as emoções, portanto eu posso sentir, não há perigo. E num determinado momento, é muito provável que você comece a sentir aquela emoção. Finalmente, existe uma técnica chamada 7 Simple Energy Techniques, técnicas energéticas simples. É uma simplificação, um tipo de simplificação do EFT, desenvolvido pelo australiano, 2 terapeutas australianos, e dentro do 7 é possível trabalhar sem sentir a emoção. Vale a pena experimentar. Quem tiver interesse pode pegar aqui embaixo um link de acesso ao site onde eu explico e também tem um curso de 7. Obrigado e até o próximo.